Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação em C. Nessa aula, a gente vai falar sobre o grupo de comandos de seleção da linguagem C. Mas antes de começar nesse novo assunto, é necessário que a gente entenda um pouco sobre os conceitos de verdadeiro e falso em C. Muitos comandos na linguagem C, eles contam com um teste condicional. O que acontece? Esse teste condicional vai determinar o curso das ações do programa. Tá? Uma expressão condicional, que é o que faz parte do teste condicional, ela só pode chegar a dois valores diferentes. Ou ela vai ser falso ou vai ser verdadeiro. Na linguagem C, diferente de muitas outras linguagens, um valor falso é sempre zero. Tá? E um valor verdadeiro, ele acaba se tornando qualquer valor diferente de zero, inclusive valores negativos. Tá? Esse método aqui da linguagem C, ele acaba tornando a programação muito mais eficiente, como a gente vai ver em um momento oportuno. Tá? Agora, voltando ao nosso assunto original, a linguagem C possui dois tipos de comandos de seleção, o if e o switch. Mas nessa aula a gente vai falar só sobre o if. A forma geral de um if é assim: if, expressão entre parênteses, comando, ponto e vírgula, else, comando, ponto e vírgula, onde esse comando aqui, ele pode ser um único comando, ou então ele pode ser até um bloco de comandos também, desde que seja delimitado por chaves, do jeito que está aí no exemplo. Tá? Além de um comando único ou um bloco de comandos, eu posso não ter nada também no lugar do comando do if. Tá? Mas dificilmente a gente usa assim. Essa cláusula else aqui, ela é opcional. Tá? Então agora vamos ver como é que funciona esse if. Né? Então é assim. Lembrando que if em inglês significa se e else significa se não. Tá? Então, se essa expressão aqui for verdadeira, esse comando aqui é executado. Se não, né, como eu tenho se não aqui, o else, se a expressão lá em cima não for verdadeira, então esse comando aqui vai ser executado. Ok? Uma observação importante é que, havendo else, o comando do if vai ser executado ou o comando do else vai ser executado. Nunca os dois. Tá? Agora vamos avançar mais um pouquinho e ver algumas características do comando if. Uma característica importante do comando if é que pode haver if depois do else. Tá? Por exemplo, deseja-se saber se um determinado número, que agora aqui a gente está chamando de x, encontra-se entre 10 e 100. Uma possível resolução pode ser ilustrada no trecho de código aí abaixo. Reparem que eu utilizei reticências em cima e embaixo do código, que é para demonstrar que eu estou usando só um trecho de código para ilustrar o nosso exemplo. Então eu não coloquei o código inteiro não. Então reparem aqui, ó, se o meu x é menor do que 10, então significa que ele não está entre 10 e 100, não é isso? Eu quero saber se ele está na faixa entre 10 e 100. Então, se ele for menor do que 10, significa que ele não está na faixa. Então, eu já posso imprimir que x não está entre 10 e 100. Tá? Se não, eu posso usar um outro if. Tá vendo? Se não, se ele for, ou seja, se ele não for menor do que 10, ele pode estar dentro da faixa. Então, eu pergunto se ele é maior do que 100. Tá? Porque se ele for maior do que 100, ele também não está na faixa. Aí eu também posso imprimir x não está entre 10 e 100. Se ele não for nem menor do que 10 e nem maior do que 100, ou seja, else, né? Então eu posso imprimir, eu posso ter certeza que ele está na faixa. Se ele não é nem menor do que 10 nem maior do que 100, então ele está entre 10 e 100. Certo? A próxima característica é o seguinte. Um comando if, ele também pode ser usado dentro de outro comando if. A gente chama isso de aninhamento. Tá? Agora vamos ver como fica o exemplo anterior com if aninhado. Tá? Se o meu x for maior do que 10, quer dizer que o x pode estar dentro da faixa. Né? Então eu entro nesse bloco aí que eu destaquei aí. Tá vendo? O bloco de comandos.
tem a chave abrindo lá em cima e fechando lá embaixo. Então, se o meu x for maior do que 10, eu executo essas funções que estão destacadas. E quais são elas? É outro if, tá vendo? Se o meu x for maior que 10, aí eu entro no outro. Se ele for menor do que 100, aí eu já posso falar que o x está entre 10 e 100. Agora, se não, ou seja, se ele não for menor do que 100, aí eu posso imprimir que ele não está entre 10 e 100. Tá vendo lá embaixo, depois do fechamento da chave, eu tenho outro else? Esse outro else faz referência ao primeiro if. O que acontece? Se o meu x não for maior do que 10, significa que ele não está na faixa que a gente quer. Então, já posso imprimir que o x não está entre 10 e 100. Tá ok? Então, agora vamos para uma outra característica aqui do if, né? É uma característica importante, tá? Que o if ele também suporta comparações lógicas. Então, vamos novamente no exemplo anterior. Agora vamos acrescentar uma comparação lógica, tá? E vai ficar assim, ó. Tá vendo lá o 2e comercial, que significa o e lógico, tá? Olha lá, ó, if, né? Se o meu x for maior do que 10 e se o meu x for menor do que 100, ou seja, eu já estou fazendo as duas relações ao mesmo tempo. Se ele for maior que 10 e se ele for menor que 100. Então quer dizer que ele está na minha faixa. Então eu posso imprimir x está entre 10 e 100. Se não, né, o else lá embaixo. Se não, eu posso imprimir que ele não está entre 10 e 100. Está vendo que com a comparação lógica o programa ficou bem menor? Só 2 linhas já bastam para eu resolver o problema? Continuando aqui o nosso assunto, a linguagem C ela possui uma alternativa reduzida do comando if. Ela é proporcionada pelo operador interrogação, que é utilizado da seguinte maneira. Imagine a seguinte construção if. Se x é igual a y, eu imprimo x é igual a y. Se não, o meu x recebe o valor do meu y. Com o operador interrogação, ficaria assim. Ó. X igual a y, interrogação, printf x é igual a y, tá? 2 pontos, x recebe y. Então, é a mesma coisa de cima, só que reduzido. Tá vendo? Aqui eu coloco a minha expressão, né? Se x é igual a y, eu executo o que está aqui depois do sinal de interrogação, ou seja, eu imprimo que x é igual a y. Se não, eu executo o que está depois dos 2 pontos. Está vendo que para usar uma expressão dessa, eu preciso de 2 operadores. Aliás, um conjunto, né? Eu preciso desse conjunto, que é composto pelo sinal de interrogação e pelos 2 pontos. Então, antes do sinal de interrogação, eu coloco a minha expressão que vai ser avaliada. Se ela for verdadeira, eu executo esse primeiro comando aqui, logo após o sinal de interrogação. Se for falsa, ou seja, se ela cair no se não, então eu executo o que está depois dos 2 pontos, ok? Então a mesma coisa que tem em cima está embaixo, só que embaixo está reduzido. Então, para a gente entender de vez como é que é esse comando if, vamos a um exemplo de um programa completo, tá? Para ficar mais fácil. Reparem que o começo do programa é igual, né? O que a gente já vem trabalhando, tá? Nesse programa, o que esse programa faz? Ele recebe 3 números do usuário e mostra para mim qual que é o maior deles, tá? Então eu criei 3 variáveis, tá? O int a, o b e o c. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo uma mensagem para o meu usuário pedindo para ele digitar o primeiro número. Logo que eu faço isso, eu utilizo o meu comando scanf para pegar esse valor e colocar na minha variável a. Assim como eu faço quando o usuário digita o segundo, eu coloco na minha variável b. E na terceira linha aí do printf, tá vendo? Eu peço para ele digitar o terceiro e coloco esse valor que o usuário digitou na minha variável c. Assim que as 3 variáveis estão preenchidas, né, com os valores, eu faço as minhas comparações. Eu parto para a nossa novidade aí, que é o if. Então a primeira linha do if ali, ó, if a maior que b e a maior que c, ou seja, se o meu valor a for maior que b e também for maior que c, então eu tenho certeza que o a é maior. Então eu posso imprimir que o valor de a, né,
que é substituído ali pelo porcentagem i, é maior. Se não, preste atenção, acompanhe comigo as linhas do programa. Se não, se o b for maior que a e também for maior que c, tá vendo? B maior que a e b maior que c, então daí eu tenho certeza que o b é maior. Então eu posso imprimir que o valor de b é maior. Se não, tá vendo que eu posso usar o se não mais de uma vez? Se o c for maior que a e também o c for maior que b, então daí eu tenho certeza que o c é maior. Aí eu posso imprimir que o valor de c é o maior, tá? E depois o nosso System Pause ali para a gente poder pausar a tela. Vamos ver como é que fica isso, né? Esse programa rodando. Ok. Tá lá, tá vendo? Digite o primeiro. Vamos digitar aqui, sei lá, 1, 2, 3. 1 para o primeiro, 2 para o segundo e 3 para o terceiro. Enter. Aí ele mostrou para mim que o 3 é maior. Vamos tentar de novo, agora colocando uma ordem decrescente para ver se funciona. Vamos colocar 9 para o primeiro, 8 para o segundo e, sei lá, 5 para o terceiro. 9 é o maior, tá vendo? Então, já deu para ver, né, que a gente já consegue fazer comparações através desse novo comando que a gente aprendeu aí, o comando if. Tá? Então, agora que a gente já viu um panorama completo sobre o comando if, que tal solidificarmos o nosso aprendizado com alguns exercícios? Né? Então, vamos lá. Exercício 1. Faça um programa que receba do usuário sexo, que vai ser a letra M ou a letra F. Portanto, ele tem que ser do tipo char. Tá? E a idade, que eu quero que seja do tipo inteiro. Por quê? Porque a idade é um número inteiro. Certo? Então, o que vai acontecer? Se o sexo for F, ou seja, feminino, né? E a idade for maior que 20, então vocês vão imprimir na tela para mim, candidata aceita. Se não, vocês vão imprimir candidata não aceita. Tá certo? Ou seja, o meu usuário vai ver na tela lá, digite o sexo, ele vai digitar M ou F, depois ele vai ver assim uma mensagem, digite idade, ele vai digitar a idade. Aí o seu programa vai processar essas informações e vai mostrar candidato aceita ou candidato não aceita, tá? De acordo com a regra que está aí. Se o sexo for feminino e a idade for maior que 20. Okay? Questão 2. Faça um programa que receba do usuário 3 valores e mostre o quê? Qual o maior deles, o menor e também a média entre os 3. Tá? Vocês já viram lá como é que mostra qual é o maior? É só seguir o mesmo raciocínio que vocês conseguem mostrar o menor também e a média entre esses 3 números. Na questão 3, o que eu estou pedindo? Faça um programa que mostre para o usuário o seguinte menu. Tá? Eu quero que vocês imprimam isso aí para mim. Menu de cores. Digite 1 para fundo azul, 2 para fundo branco, 3 para texto vermelho e 4 para texto preto. E, para qualquer opção escolhida pelo usuário, A1, A2, A3 ou A4, deverá ocorrer, né, a mudança de cor correspondente. Lembre-se daquela função System, né, da aula passada, que a gente usa o Color, lembra? System Color. Ela vai ser útil aqui agora para nós. Tá? Questão 4. Una os programas de conversão de moeda da aula passada, lembra? De real para dólar, dólar para real. Só que agora eu quero que acrescente a ele um menu em que o usuário pode escolher o tipo de conversão. Se vai ser de real para dólar ou se vai ser de dólar para real. Então, em vez de 2 programas que vocês fizeram na aula passada, eu quero que agora seja um só. Só que antes, né, da conversão, o meu usuário vai ter a opção lá dele escolher qual tipo de conversão que ele vai poder fazer. Tá? Questão 5. Faça um programa em que o usuário tenha as seguintes opções. 1 para pizza, 2 para pastel e 3 para parmegiana. E para cada opção vai mostrar o preço e o tempo de entrega. Por exemplo, se o usuário escolher 1, que é a pizza, o programa deve mostrar valor, sei lá, R$25, entrega em 40 minutos. Tá? Esses valores são hipotéticos, vocês podem colocar os valores que vocês acharem mais convenientes. Ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre o outro comando de seleção da linguagem C, que é o switch. E muito obrigado.